Oi, som. Boa noite, amada igreja, boa noite aos nossos amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. A você que aqui nos acompanha e adora ao Senhor nas mídias sociais, nós unimos-nos neste momento em adoração ao Senhor. E com este propósito, nós estaremos a adorar o seu nome com canções, a orar, a meditar na sua palavra, buscando assim a edificação do Senhor nosso Deus e apresentando a Ele o nosso culto, a adoração dos nossos corações. E nós vamos então orar, pedindo a Deus graça, pedindo que o Senhor esteja falando conosco, esteja trabalhando em nossas vidas, nossas mentes, e que Ele tenha a primazia neste momento. Nosso Deus e Pai, maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor estejas a falar aos nossos corações, que o Senhor esteja a nos abençoar, que a Tua palavra, Deus, traga a cada um de nós a edificação necessária, que o Teu Santo Espírito esteja a confortar, consolar, fortalecer nossas vidas, e que em nome de Jesus, nosso Deus e Pai, nossas famílias sejam guardadas pelo Senhor. E enquanto meditamos sobre a família, este bem precioso que o Senhor Deus instituiu, que o Senhor nos ensine, molde nossas vidas, nossas mentes, nosso caráter, nossas atitudes, de maneira que tenhamos nossos lares abençoados por Ti, vivendo na harmonia do Teu Santo Espírito, que o Teu amor flua em nossas vidas, que tenhamos, Deus, um lar onde o Senhor se faz presente, sempre, e que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda e qualquer ação do maligno contra as nossas casas, nossas famílias, nosso casamento. Guarda nossas vidas, mentes e corações, Deus, e fortalece-nos. Oramos, portanto, pedindo a Tua bênção às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos neste momento fazer a leitura do texto de Colossenses, o capítulo 1, os versos de 13 a 23. Neste a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É a Cristo Jesus, este que a palavra do Senhor nosso Deus descreve com tanta majestade e glória, santidade, misericórdia e graça, que nós estaremos louvando neste momento. Portanto, com a sua alma, com o seu coração, com alegria, louve ao Senhor. Amém. Como o pastor disse, com alegria vamos cantar Salta o Cabo da Nau.
Vamos cantar o louvor. Tem por título Manancial. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, ó Senhor, para o teu louvor. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, ó Senhor, para o teu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, ó Senhor, para o teu louvor. Restaura o meu ser, ó Senhor, para o teu louvor. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus age em nossas vidas, trazendo fortalecimento, trabalhando em nosso ser, de maneira que sejamos por Ele realmente restaurados para o louvor e glória do Seu nome. Bem, nós estamos dando continuidade na série de mensagens Filhos, Herança do Senhor, que é então a proposta da nossa Junta de Missões Nacionais, e com este propósito nós estamos hoje compartilhando a terceira mensagem desta série, e hoje essa tem como título Quando os problemas parecem não ter solução.
Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Marcos, o capítulo 9. Nós estaremos fazendo a leitura dos versos 17 a 27. E isto para entendermos este contexto que nós estaremos, então, da mensagem que estaremos a meditar neste momento. Marcos, capítulo 9, os versos de 17 a 27. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntando Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso se sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Senhor Deus, nós pedimos que estejas a nos abençoar, a falar aos nossos corações. Neste momento, nos dá o esclarecimento da Tua palavra, nos dar o entendimento da Tua palavra e dar-nos a fé necessária para que, ao voltarmos a Ti, creiamos no Teu poder e na Tua ação. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos. Amém. Amém. Quando os problemas parecem não ter solução. Nós acabamos de ler uma narrativa bíblica de um sofrimento muito intenso, mas não só de um sofrimento, de uma realidade que muitos ignoram. Muitos vivem esta vida e nesta vida como que não houvesse realidades espirituais, como que não houvesse a manifestação e o domínio de reinos espirituais atuantes neste mundo. E nós vemos claramente aqui o texto bíblico dizendo que havia um espírito imundo, havia um espírito maligno, e descreve a característica deste espírito maligno que estava a dominar esta criança, este filho deste homem que chega a Jesus ali na multidão. Não era criança, mas diz que desde a infância, desde a meninice, o termo utilizado, este espírito domina e o faz então, o lança no fogo, na água, tentando matá-lo. Que descrição terrível.
Que cena, e nós podemos imaginar algo assim, terrível. A nós que estamos lendo, imagine você ao pai, que estava no meio da multidão, pedindo socorro pelo seu filho. Um homem que vinha sofrendo há muitos anos, porque o texto diz isso, desde a meninice. Jesus pergunta, o texto que tem em mãos aqui, inclusive, diz, desde a infância, no verso 21. Um sofrimento que se prolongava e que parecia não ter fim e nem solução. Imaginem vocês que, claro, como todo pai, e especialmente quando olhamos para um pai como este, que segue com o seu filho no meio da multidão, rompendo no meio das pessoas, sendo criticado, e neste exato momento, quando nós lemos aqui, tanto no texto de Marcos quanto de Lucas, Jesus está voltando do monte da transfiguração, com os discípulos que ali estavam com ele, mas um grupo de discípulos havia ficado lá. Então ele estava esperando Jesus voltar do seu momento lá no monte, e estava ali, multidão cercando, pessoas discutindo, discípulos discutindo com os escribas a respeito do seu filho. E mesmo os discípulos já haviam tentado resolver o problema, já haviam orado com ele e não resolveram a questão. E diante da liderança religiosa e dos discípulos de Jesus, certamente, e daquela confusão toda, a angústia crescia mais. Eu não sei como está a sua vida agora, o quão conturbada está a sua vida. Não sei como está o seu contexto familiar, com seus filhos, marido, mulher, ou com aqueles que residem com você. Eu não sei como está a imagem da sua família, da sua casa, diante da sociedade, da sua vizinhança, escola, trabalho, como as pessoas estão vendo. Mas digo a você que o Senhor Jesus Cristo tem a solução. E assim como este pai levou o seu filho a ele, mesmo diante de tantas dificuldades, tantos obstáculos, e esperou o momento devido, não desista dos seus. E não desista de buscar a solução. Mas caminhe para o lugar certo. Certamente este pai já havia andado por médicos conhecidos, buscado os recursos que nas suas condições estavam disponíveis também à época. Mas agora ele caminha na sua última ação de esperança para o encontro com Jesus. Busca o Senhor, siga ao encontro daquele que pode resolver. E guarde isto na sua mente: em Jesus sempre haverá esperança, por mais desafiador que seja o problema. Sempre há esperança no Senhor Jesus. Então, ao olharmos para o texto e analisarmos esta narrativa, nós vamos estar considerando alguns pontos aqui importantes para nós, como pais, e você, como filho, a família como um todo. E o primeiro deles é: quando tudo parece demorado demais, ainda assim, continue. Quando tudo parece demorado demais, ainda assim, continue. Nós acabamos de citar alguns pontos aqui com relação a este pai. Ora, meus amados, para quem tem alguém doente em casa, simplesmente o fato de sair de casa para ir ao hospital e estar ali naquela triagem por 3, 4 horas já parece um tempo infindo. Imagine você, para um homem que, quando questionado por Jesus
afirma desde a meninice, nós temos aqui um tempo que parece realmente não ter fim. E um problema que, diante deste pai, o torna completamente impotente, porque não há solução, ele não tinha como resolver. E pai, mãe que aqui está a nos acompanhar neste momento, nós estamos falando de um problema espiritual. Talvez você esteja tentando resolver o problema do seu filho, da sua filha, o problema do contexto familiar, do seu marido, com recursos humanos, com recursos até mesmo financeiros, e aí muitas vezes aplicado de maneira errada. Mas preste atenção no que o texto bíblico nos ensina. Problemas espirituais são da alçada do Senhor Jesus Cristo. Você e nem eu teremos condição de resolver se não for na dependência plena, total do Senhor Jesus Cristo. Clamando a Ele, porque Ele, no seu poder, o poder que venceu as trevas, que subjugou a Satanás, colocou debaixo dos seus pés principados e potestades, poderá libertar seu filho, filha e sua família. E somente Ele pode assim fazê-lo. Nós precisamos, meus amados, continuar, mas seguir na direção certa, em busca do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode resolver, é o único que pode solucionar. Oh, quantas famílias, quantas mães vivem tristes histórias, e Satanás está oprimindo, está agindo dentro das casas, mas esses pais não sabem lidar, não sabem recorrer, não sabem buscar ao Senhor, não sabem o que tem nas suas vidas, se forem de Cristo Jesus, já tiverem aceitado Jesus como Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração de todo aquele que crê, e o poder de Deus é manifestado quando nós buscamos com fé, com entrega, com a submissão devida. E a palavra do Senhor nos diz que o maligno não lhe toca, não toca na vida daqueles que pertencem a Ele. Mas você, pai e mãe, se é salvo em Cristo Jesus, tem a autoridade do Senhor para, em nome de Jesus, clamar e, no nome de Jesus, repreender as ações do maligno contra a sua casa, contra a sua família. Se é uma questão de enfermidade, temos que ir aos médicos, temos que buscar os recursos que aí estão. Mas se é questão espiritual, você precisa levar a Cristo. Eu, num ministério numa igreja que estive a pastorear, tive uma situação muito difícil de lidar, mas aquela família, a mãe chegou a mim num culto de quarta-feira dizendo: pastor, o meu filho está com problemas, e deu as características. Conversei com ela, orientei para que buscasse os médicos, os especialistas, e ela então o foi. Num outro momento, numa quarta-feira, estava ali organizando as coisas para o início do culto, e ela apareceu novamente e disse: pastor, meu filho continua com problema, e hoje ele está numa situação muito difícil. E eu perguntei a ela se já havia feito essa parte do médico e visto exames, e ela disse: já. O médico disse que ele não tem nada e que ele deveria procurar uma igreja. E então saí com aquela mãe até a sua casa. Quando chegamos ali, meus amados, o inimigo estava dominando aquele jovem,
de maneira que ele não tinha consciência no decorrer daquele dia inteiro. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar, comunicar com a própria família, porque estava possuído por espíritos malignos. E naquele dia, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia e graça, e depois de tempos, horas, clamando ao Senhor, e entrei em contato com outros irmãos, porque eu estava só, e eles então dispuseram-se, chegaram ali, nós levantamos um clamor, e o Senhor libertou aquele jovem. Aquela família estava vivendo uma situação tão triste quanto a deste jovem possesso, descrito aqui em Marcos, no capítulo 9, porque o inimigo das nossas almas estava escravizando aquele jovem. E a família não tinha como resolver, não sabia como resolver, e nem nós, se não for a graça do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo é o único que pode libertar, que pode salvar, que pode transformar vidas, que pode tirar toda a opressão maligna, que pode estabelecer o seu reino, o reino de paz, o reino de amor, e dar uma nova condição. Quando tudo parece demorado demais, não pare, não desista, continue, persevere. Também, meus amados, é necessário que nós venhamos a transformar a nossa dor em clamor. Ora, muitas pessoas estão sofrendo, com seus corações cheios de dores, vivendo vidas terríveis, tristes, melancólicas, pessoas e famílias com desejo de morte, suicídio, situações tão terríveis, mas não conseguem sair deste contexto de dor para transformar isso num clamor, e um clamor devidamente posto diante do Senhor. Nós precisamos fazer o que a palavra do Senhor nos diz, que as nossas ansiedades, as nossas orações, as nossas súplicas sejam colocadas diante do Senhor Jesus Cristo. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração, mas não só isso, Ele está com seus ouvidos atentos, com a mão estendida, Ele não está surdo, não está travado de maneira que não possa agir em seu favor. Veja, meus amados, que aqueles que não tinham autoridade espiritual para resolver as questões, estes sim, por mais boa vontade, não tinham nem capacidade, nem a condição para resolver o problema deste pai. E entraram numa grande discussão, os discípulos com os escribas, certamente acusações, porque ninguém queria abrir mão de quem estava errado e porque não resolveu. Enquanto isso, aquele pai, cheio de dores e tristeza e vergonha, buscava a solução para o seu problema. Ora, meus amados, tantas vezes nas nossas vidas nós temos que passar por veredas tão tenebrosas, difíceis, por momentos tão amargos da nossa vida. Mas enquanto estamos passando por estes vales, por esses desertos, por essas situações, nós não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de buscar ao Senhor, não podemos deixar de interceder, não podemos deixar de dobrar os nossos joelhos, clamando: Senhor, liberta meu filho, minha filha, meu marido, meus parentes, aqueles que estão comigo. Nós não podemos parar, não podemos deixar que a dor nos faça perder a condição de prosseguir e mesmo fazer com que nós nos voltemos apenas para aquela causa da dor.
Porque a dor tem isto. A dor física faz isto. A dor, quando intensa, nos faz voltar apenas para o problema. Perdemos muitas vezes a noção de como resolver, perdemos as forças, perdemos a orientação. Mas digo a você, em meio às suas dores, não perca a referência que é Jesus. Não perca a referência que é Jesus. Siga adiante. Deixe-me dizer algo a você. Uma viagem missionária que nós fizemos, nos deparamos com uma situação muito triste numa comunidade tão pequena. Quando chegamos ali, os irmãos desceram fazendo trabalho evangelístico, entregando exemplares da Bíblia, e depararam-se com um jovem que estava a sofrer naquele momento, estava angustiado, estava inquieto, e um dos pastores estava conosco, disse para ele que de tarde iria com ele, e iriam estudar a Bíblia, iria até a sua casa, que ficava próxima ali, não tão próxima, porque não estava na comunidade que nós estávamos, era do outro lado do rio. Mas ele não conseguiu esperar. E depois do almoço, os irmãos param um pouco para descansar, para de tarde retomar as atividades. E neste momento estava eu e mais uma jovem, estava acordada, ela estava na parte de cima da cobertura do barco, e foi nos chamar. Ele chegou então ao barco e começou a falar, e me explicou tudo isto, e eu disse, olha, ele deu a palavra, ele irá. Mais tarde, quando acordar, ele irá até você. Mas ele não queria descer do barco, ele estava ali, e ele começou então a contar a história de que um colega, um amigo dele, havia tirado a sua vida no ano anterior. E também passou a me contar que ele havia tentado tirar a sua vida, mas veja como Deus é misericordioso, que no momento em que ele havia preparado aquela desgraça para si mesmo, a mãe dele chegou no porto da casa dele e ele então não o fez. Mas enquanto falávamos, comecei a compartilhar com ele o texto da palavra de Deus, orientá-lo na palavra, e ele então começou a agir de uma maneira diferente. Eu disse, vamos orar? E quando nós então começamos a orar, aquele espírito maligno de morte, de suicídio, manifestou-se na vida daquele jovem. E de pronto disse, eu vou tirar a vida dele, vou lançá-lo no rio e vou tirar a vida dele. E naquele momento, meus amados, passamos a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, pedir graça do Senhor, pedir socorro ao Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, repreendeu aquele espírito maligno. E aquele jovem saiu dali com o exemplar da Bíblia na mão, oramos juntos, orientamos. Depois, o pastor foi à casa dele, nós, aliás, fomos até a casa dele, porque pela parte da tarde. Sinceramente, não sei como está hoje aquele jovem, mas eu quero que você entenda que há realidades que fogem da nossa condição física e material, são questões espirituais. E nesse sentido, a necessidade do clamor. A necessidade de um clamor, não o clamor comum, mas um clamor intenso do fundo da alma. E este é o último ponto que nós estaremos considerando aqui. Creia no Senhor. Creia no Senhor e no seu poder. Creia no Senhor Jesus Cristo e no seu poder. Ora, quando nós lemos o diálogo aqui, Jesus vai chegar com ele e perguntar do estado desse menino, há quanto tempo, e ele vai dizer que desde a infância, e vai explicar o que acontecia, aquelas coisas terríveis que acontecia.
E aquele homem já estava tão sem esperança, que ele vai dizer a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, verso 22, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ora, meus amados, realmente a situação em nossas vidas, que a nossa fé é tão abalada, que parece que Deus não está ali, parece que Deus não tem mais força e poder. As nossas forças são transferidas para o próprio Deus, como se Ele estivesse no mesmo estado que nós. Jesus Cristo tem todo o poder, todo o domínio. E Ele confronta aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crer. E sabe, aqui está falando de libertação, está falando de salvação, de resgate de uma alma. Quando Jesus é confrontado, na verdade interpelado por Pedro, no caso do jovem rico, que se vai sem dar palavras, e ele vai dizer que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico do reino dos céus. Ele também vai dizer: quem pode então ser salvo? Jesus vai dizer que tudo é possível ao que crer. Ele também vai usar esse termo, que tudo é possível para Deus, melhor dizendo, não há impossível. Ora, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo e clamamos, Ele tem poder sobre principados e potestades, o inimigo está derrotado. Nós precisamos crer. E a palavra do Senhor nos diz que quando aquele homem ouve essa palavra, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ora, meu amado, minha amada, este é o caminho. E veja que quando Jesus desce do monte, no verso 19, nós temos uma interrogação com um tom de espanto. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Da mesma maneira que Jesus se impressiona com a falta de fé, Jesus também se impressiona com uma fé robusta, uma fé sólida. E é o caso da mulher Cirofenícia, é o caso daquele centurião que diz: tu não precisas ir na minha casa, se tu disseres, porque eu tenho autoridade, se eu digo para os meus, aqueles que estão sob a minha liderança, vai, ele vai. Se tu disseres também, para que ele seja curado, ele será curado. E em ambas ocasiões, Jesus vai exclamar, admirado com aquela fé. Mas sabe, meus amados, se nós não temos esta fé tão fortalecida, tão estruturada, nós devemos fazer como este homem. Colocarmos-nos diante do Senhor, humilhados. E na sinceridade do nosso coração, pedir socorro a Ele. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Não deixe de crer no poder salvador, libertador, restaurador do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de crer. Quando a dor for tão intensa, imediatamente transfira a Cristo, pedindo o seu socorro.
E Ele tanto amparará o seu coração, quanto agirá com base na sua misericórdia e graça, com relação ao que você está colocando diante dele. Certa vez, uma mãe esteve diante do pastor e da igreja, e pedindo a oração em várias igrejas pelo seu filho. E este estava envolvido com pessoas erradas, com coisas erradas. Ore, quantas mães continuam sofrendo pela mesma causa. Essa mãe, então, clamava na igreja e compartilhava com o pastor, pedia oração, mas um dia, tão cansada, chegou a dizer para o pastor: pastor, não ore mais pelo meu filho, eu já perdi a esperança, ele não tem mais jeito. E ela então saiu, retomando a sua vida, a sua rotina. E certa vez estava chegando em sua casa, vindo da igreja, e encontrou o seu filho, aquele por quem ela orava, na cozinha, muito assustado. E quando ela entrou, ele, aflito, dirigiu-se a ela e disse: mãe, eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que estava em um poço muito fundo, quase morrendo, e pedindo ajuda desesperado. E ninguém me ajudava. Foi quando a senhora apareceu e me jogou uma corda. Eu a segurei e comecei a subir aliviado. Quando estava quase saindo do poço, não sei o que aconteceu, a senhora soltou a corda e eu caí novamente no poço. Eu não sei o que significa isso. A senhora sabe, mãe? E ela respondeu ao seu filho: eu sei, meu filho. Deus está me dizendo que não posso perder a esperança e que devo continuar orando pela sua libertação e salvação. Talvez você tenha chegado num ponto como esta mãe desta citada agora. Mas da mesma maneira o Senhor te faz entender hoje que você não pode parar, que você não pode desistir, que você não pode deixar de clamar pelo seu filho, pela sua casa, pela salvação e restauração do seu lar. Portanto, continue, prossiga, siga em frente e creia. O Senhor Jesus Cristo tem poder. Ele tem todo o poder. E para Ele, sim, os problemas têm solução. E assim, meus amados, nós queremos dizer a você, se o seu problema parece estar demorado demais, tenha paciência, não desista, continue, volte-se para o Senhor, confie nele, siga em frente. Transforme também o seu clamor, a sua dor em clamor. Não permita que a dor o faça paralisar. Mas coloque sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele fará com que você continue. E creia no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para salvar, para transformar, para libertar. E eu apelo ao seu coração neste momento. Faça isto.
Se a sua fé está fragilizada, coloque-se diante do Senhor como este pai. Peça perdão, peça socorro, peça para que Ele esteja fortalecendo a sua fé. E Ele o fará. E continue a orar. Continue a clamar. Continue a apresentar diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus, seu trono de graça, a vida do seu filho, sua filha, marido, mulher, da sua família. Ele está ouvindo o seu clamor. Vamos orar. Vamos apresentar nossas famílias ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, nós louvamos, exaltamos ao Teu santo e excelso nome. Agradecemos a Ti a Tua palavra. Agradecemos a Ti, porque o Senhor, nosso Deus, maravilhoso Deus, é quem luta em nosso favor. Agradecemos a Ti, Jesus, que venceste o pecado, a morte, o inferno, e debaixo dos Teus pés está todo o principado e potestade. O Senhor tem toda a autoridade, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode mudar uma pessoa, uma vida, só o Senhor dá salvação. E nós pedimos agora, Deus, estende tua mão de poder para com cada pai, mãe, filhos que estão neste momento clamando. Faz maravilhas, e a maior delas, indubitavelmente, é a salvação. Salva os nossos familiares, Deus. Não nos deixe perder a fé. Não nos deixe agir com incredulidade. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai de amor. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós temos alguns avisos para compartilhar com a amada igreja. No dia 29, último sábado deste mês, teremos o Seminário da Família com o tema A Família Cristã e o Mundo Contemporâneo. E estarei juntamente com minha esposa neste dia, servindo a amada igreja, estaremos compartilhando a palavra, estaremos aqui com a responsabilidade da palavra deste dia de seminário. Esteja orando por nossas vidas, estamos orando pela sua vida, pela igreja, pedindo que o Senhor nos abençoe ricamente com a sua palavra neste dia. Temos aí Jantar dos Namorados, dia 12 de junho, onde será realizado aqui na própria sede da igreja, também tendo este momento tão agradável de comunhão e de edificação na palavra do Senhor nosso Deus e de oração, porque prestamos um culto ao Senhor. E próximo domingo, dia 23, nós teremos o retorno do culto de celebração à noite. Dia 23, próximo domingo, o retorno do culto de celebração à noite. O Ministério de Comunhão estará entrando em contato com os irmãos, fazendo aí um pré-agendamento para que nós possamos também controlar o nosso limite, a capacitação, de acordo com o protocolo de saúde e segurança realmente neste momento de pandemia que ainda estamos vivendo. E, então, convidamos a você, sua família, para estar conosco, mas também para buscar o contato com a irmã Daniela e a equipe que estarão organizando essa parte. E oremos para que Deus nos abençoe, de maneira que, ao retornarmos, o Senhor nos dê graça para que continuemos, sem mais precisar parar as atividades.
Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma ótima semana, na graça, na condução do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.